Boa tarde ao público, boa tarde, Jonathan. Me chamo Gustavo, estou aqui na presença de vocês com minhas colegas, Kaliane e Gabi, para apresentar o trabalho de MTA. E a gente vai começar com a temática desigualdade de gênero, papel da sociedade na busca pela equidade. A desigualdade de gênero passa pela classificação e discriminação de qualquer natureza associada ao fato de ser homem ou mulher. As diferenças entre masculino e feminino são instrumentalizadas para controlar e cercear as possibilidades de quem se enquadra em cada grupo. Bom, Jonathan, a desigualdade de gênero pode ser tanto de homem para mulher. Tipo, na sociedade, muitas pessoas vão discriminar, vão falar alguma coisa para tentar muito diminuir. Isso causa uma desigualdade. Pode ser, como posso dizer, tanto no trabalho, financeiramente, por inúmeros fatores. Durante toda a história da humanidade, quase todas as sociedades evoluíram para se tornar patriarcal, onde o homem detinha um poder sobre o poder de liderança e tomada de decisão da família, o que levou a um sistema político dominado por homens. As mulheres foram excluídas da participação efetiva em espaços públicos, do trabalho fora de casa e da oportunidade de desenvolvimento científico e intelectual. Elas estavam sempre sujeitas ao poder do homem na família, tanto dos pais quanto dos maridos. Como a Kaliane já falou, a desigualdade de gênero ela vem desde a sociedade patriarcal, que vem desde os primórdios da Grécia Antiga, onde a mulher ela só tinha direito a reproduzir seus filhos e cuidar da casa. A gente vê isso também na Índia, onde a mulher é vista como propriedade do homem. Ela só pode sair se for acompanhada dele. As mulheres elas só conseguiram seus direitos após o evento que aconteceu no dia 8 de março de 1857, que elas queriam ter seus direitos revogados, só que iam fazer um manifesto. Só que seus patrões, seus chefes, descobriram, prenderam ela dentro de uma indústria e tocaram fogo nelas vivas. Aí foram queimadas vivas. Após esse acontecimento, seus direitos foram revogados e a luta foi contínua. Após isso, elas conseguiram entrar para a educação, ter acesso à educação, mercado de trabalho e uma limitação política. A busca pela equidade exige uma mudança profunda na sociedade, que pede a igualdade e a valorização de ambos os gêneros. E não vai acontecer do dia para a noite isso, né? Requer muito tempo. Jonathan, comentando aqui, eu acho que a desigualdade de gênero não surge assim do nada. Vem de toda uma criação, desde casa, desde pequeno. Geralmente se traz muito a questão da mulher, que ela está crescendo numa sociedade machista, tal. O pai se acha a autoridade máxima, ensina para o filho isso, o filho acaba... Porque o homem, assim, infelizmente, né, o homem ele é visto como uma liderança. Né? A gente tem muito enraizado isso em algumas famílias. O homem é que tem que suprir as necessidades da família e tudo mais. E aí, e isso não é ruim, isso é bom. Porém, quando é usado de má fé para menosprezar a mulher, ou no sentido de que a mulher ela não é capaz para tal feito, aí é extremamente, digamos, abusivo. Né? Abusivo. Como ela falou, em algumas culturas a mulher ela é vista como o quê? Para procriar, reproduzir, procriar, cuidar dos filhos. Né? Exatamente, como um objeto. E aí deixa o homem, digamos, nas demais responsabilidades. É bom ter responsabilidade, isso é bom. Porém, quando usado em outro sentido, no qual a mulher ela se torna apenas um objeto, isso não é nem um pouco positivo. Isso é extremamente ruim. E assim, todas as culturas, todas é muito forte, mas a maioria das culturas elas estão refletindo sobre esse aspecto. Né? Tanto da questão da desigualdade, em busca pela equidade, como também na questão de respeito.
na questão de respeito, que falta muito. Falta muito. E isso acaba provocando uma série de outros fatores, como violência, como debates, que não vão levar a nada, infelizmente. Infelizmente. Porque a base de tudo é conhecimento e respeito. Se não tem, infelizmente não vai levar a nada. Minha opinião. Não tem uma base, né? Isso. E entender o seguinte, que as coisas mudam. As coisas, ao longo do tempo, elas mudam. As sociedades mudam, as gerações mudam, os pensamentos mudam. Quando você fica ultrapassado, né, acontecem essas situações. É tanto que, por exemplo, existe um indicador, interessante isso, existe um indicador que está relacionado com a quantidade de pessoas que existem no planeta. A quantidade está aumentando. Porém, quando a gente vai analisar a questão de nascimentos de filhos, né, e filhas, enfim, a gente vai ver que, quando comparado na década de 80, 70, 60, houve uma redução e muito. Por exemplo, a minha avó teve 12 filhos. 12. Aí você pergunta para os filhos da minha avó, quantos filhos ele tem? No máximo 2. Eu, por exemplo, dificilmente eu vou ter um, por exemplo. Dificilmente, e olha lá. Então, assim, e a tendência é justamente essa. Hoje a gente tem inúmeras famílias que não têm nenhum filho. E isso vai provocar, por exemplo, o envelhecimento da população e tudo mais. Tá? Aí, tá, beleza. E o que esse indicador diz? Que a mulher, ela está no mercado de trabalho. A mulher, ela está no mercado de trabalho. Assim como o homem também está. E devido a essas circunstâncias, né, de deixar de ter a visão de que a mulher é só para estar dentro de casa cuidando das coisas, digamos assim, já é um bom indício nesse aspecto, né? Nesse aspecto, é interessante a gente dizer que a mulher deixa de se tornar algo fixo e passa ali, diariamente, a trabalhar juntamente com o homem, sabendo que os dois têm potencial para tal feito. Entende? Isso é um dado interessante que a gente pode estar relacionando com a questão da busca pela equidade. Bom, João, trazendo alguns pontos de desafios, a disparidade salarial, mulher ganha menos que homem para o mesmo trabalho. Isso, eu acho que, na minha opinião, ainda tem, sim, hoje em dia. Mas é difícil encontrar? Mas com certeza tem. Em indústrias, em fábricas, geralmente acontece isso, mas sim, tem muitos casos sobre isso. Outro ponto, posição de liderança, há menos mulheres em cargos executivos. Eu acho que quando você pensa tipo, em uma empresa, pensa o dono, aí já pensa na figura de um homem, não pensa na figura de uma mulher. Porque pode sim estar no mesmo cargo, estar no mesmo patamar, só que geralmente não vem à mente uma mulher no cargo. É sempre um homem. E isso causa muita desigualdade, gente. Outro ponto é o acesso à educação. Meninas e mulheres podem ter menos oportunidades educacionais. Eu acho que, como os filhos eles eram preparados para ter um futuro brilhante, né, antigamente, eu acho que tacava mais oportunidade para os filhos homens, porque eles iam ser grandes doutores, grandes empresários. Eu acho que a oportunidade seria mais dos homens. Isso é uma grande besteira, falando assim. Que as mulheres... É a mesma coisa, sem comparação. Assim, a gente tem que entender também, no aspecto da educação, que é relativo também. Porque, por exemplo, eu vejo, na minha opinião, que a mulher ela tem mais oportunidade quando é um setor específico na educação, como, por exemplo, a educação infantil. Né? Se vocês perceberem na educação infantil, na educação do ensino fundamental, por exemplo, geralmente são mulheres. Né? Aí quando vai para, por exemplo, o ensino médio, aí já é mais balanceado. Né? Nós temos homens e nós temos mulheres. Mas aí, assim, a gente tem oportunidades. O que a gente está querendo frisar aqui são justamente os desafios que a gente encontra não somente no Brasil, mas em todo o planeta Terra, da equidade, seja questão salarial, seja questão de respeito entre homens e mulheres. Tá? Porque a gente está num processo de transição, a gente ainda não chegou lá. A gente tem que evoluir muito nesse aspecto.
nesse aspecto. Eu acho que a desigualdade de gênero é algo que está muito presente no nosso dia, tipo assim, muito mesmo. Desde o trânsito, quando a gente tá andando, que, tipo, meu primo, quando ele vê alguém cometendo qualquer erro assim no volante, ele faz: pode olhar que isso ou é uma mulher ou é um velho. Sempre ele diz isso. Tanto é que já enraizou em mim. Quando eu vejo, eu digo: meu Deus, ou é uma mulher ou é um velho. E, tipo assim, acho que por conviver tanto com ele nisso, eu peguei. Toda hora eu tô falando. É uma teoria bem, bem forte, mas, tipo, bem errada. Isso significa que a desigualdade entre gêneros é uma realidade atual e histórica que resulta nas mais diversas formas de violência, opressão e desvantagem contra as mulheres. A fim de eliminar essas divergências e desequilíbrios, a busca pela equidade de gênero se torna cada vez mais urgente em nossa sociedade. Acho que para quebrar esses padrões que a gente já falou, né? Em resumo, a desigualdade de gênero é um desafio que move a sociedade e para desempenhar um papel fundamental para a equidade. Assim, é de forma essencial mitigar essa problemática. Nós, em grupo, pensamos como uma proposta de intervenção levar isso para as escolas, que é onde é mais presente, a gente educar desde criança para quando crescerem, ter uma mentalidade melhor, que era levar rodas de conversa com especialistas ou até pautas para ser trabalhadas em salas de aula, que assim a sociedade possa evoluir para um novo nível. Perfeito. Pronto, é o que eu disse no início, que isso vem de infância, vem desde criança. Aí, como a gente pensou isso de trazer para a escola, já as crianças, como elas estão se formando, a gente vai introduzir isso, né, no pensamento das crianças, para não ter aquele pensamento único que foi criado dentro de casa. No dia a dia. Perfeito. Mais alguma coisa? Parabéns. Uma salva de palmas, minha gente, para o grupo.